Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Departamento de Econo e Administração aqui da Exalc. Eu sou a Samara, aqui na Exalc eu sou a Harding, e eu estou no segundo ano de administração aqui da Exalc, também membro do Grupo Mark Exalc. Bom, e meu nome é Vitor, aqui na Exalc eu sou o LL, segundo ano de administração também e do grupo do Mark Exalc. E hoje a gente está aqui com uma participação muito especial, ele que foi, no caso professor, autor, escritor de livro de ficção, de drama, já foi professor de educação física, é isso mesmo? Bem-vindo, professor. Boa tarde, muito obrigado, pessoal, pelo convite, né? Agradeço a Samara, ao Vitor, pela possibilidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho fora, né, da universidade, fora, né, do meu trabalho como professor. Inclusive são meus alunos, muito bons alunos, tá? Diga-se de passagem. E aí também eu quero aproveitar esse espaço para a gente falar um pouco do relançamento, na verdade, dos meus livros e falar um pouco também do evento que a gente vai fazer aqui na Exalc. É esse mesmo, né, professor Cláudio? Isso, esse é o primeiro livro da série, é um relançamento, então em 2022, né, durante a pandemia, na verdade, eu comecei a escrever. Você perguntou, né, um pouco aí da minha trajetória, então eu estou professor, na verdade, e também estou escritor, né. E durante a pandemia eu me via nos momentos sem muito ter o que fazer, né, no isolamento, em algumas situações mais extremas. E eu trabalhava virtual, dava aula à distância, e no momento que eu estava em casa sem nada a fazer, ou eu ia cozinhar, ou eu ia ver TV, eu pensei, não, vou fazer algo que eu, né, goste mais, mas eu não sabia o que fazer. Acordei um dia de manhã e falei, acho que vou escrever um livro. Foi bem assim, vou escrever um livro do quê? Não sei. Vou sentar, abrir o computador e começar a pensar. E aí eu fui construindo todo dia, eu acordava de manhã, eu dava aula à tarde e à noite, de manhã eu acordava e falava, vou tomar um café, e a partir dali eu já sentava no computador e começava a escrever. E aí a história foi vindo. Uma história de distopia, né, o gênero da minha escrita é distopia, fantasia, sci-fi, mas com muitos toques de realidade, com muitos temas provocativos, né? Vocês estão acostumados a ver nas minhas aulas que eu gosto de provocar muito. E na minha escrita não é muito diferente, apesar de eu escrever pelo meu pseudônimo. Nossa, muito interessante. Então, assim, é que todo mundo sempre fala uma história bem diferente que aconteceu na pandemia. Então, o senhor diria que o amor pela escrita, por escrever livros, veio da pandemia? Ou ele só abriu essa oportunidade? O senhor já tinha essa vontade antes? Nunca tive vontade para escrever. É porque, assim, eu tenho uma experiência muito grande com trabalhos técnicos, acadêmicos. Então, eu tenho livros, eu tenho artigos, eu tenho ensaios, eu tenho muito trabalho publicado na área acadêmica. Mas do gênero ficção, eu não tinha nada. O mais próximo da ficção era aquela mistura que eu fazia quando escrevia um ensaio. Um ensaio sobre uma questão urbana, uma questão social, no qual eu usava a teoria, mas também usava a minha percepção um pouco fantasiosa, mas muito real, às vezes, do dia a dia das pessoas, né? E acho que foi o primeiro momento que eu me vi escrevendo algo que não era tão técnico, tão acadêmico. Foi nesse momento. E agora, se eu tinha muita vontade, eu não sabia. Mas hoje é a maior vontade que eu tenho na minha vida. Se eu puder, eu paro tudo e fico escrevendo. Se você deixar, eu sento e fico só escrevendo. Porque não todo dia, porque também não é uma regra escrever. Ela é muito. Eu trabalho muito com a inspiração. Se você me der um método, escreva uma página por dia, isso não vai funcionar para mim. Agora, escreva quando você tem vontade, eu vou escrever 5 páginas num dia, 10 no outro, nenhuma no outro. Então não tem uma. Eu gosto muito dessa não ter regra, né? E a escrita é isso, né, para mim. Eu sento e é um momento de prazer. É um momento em que a história se desenha na minha cabeça, que as situações vão acontecendo, que eu misturo a fantasia, que eu misturo a realidade e eu gero uma história, assim, muito, muito cativante, né? Então é isso, eu nunca me vi escrevendo. Aliás, eu detestava literatura na escola. Detestava literatura obrigatória, porque eu não gosto de nada, assim, muito imposto, né? Em meu perfil. Então a literatura obrigatória na escola não me chamava atenção. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Imaginei que seria escrever um livro.
Então hoje talvez se torne minha profissão, talvez um dia se torne a principal, né, parte da minha vida, mas hoje eu divido ela com a docência. E divido muito bem, né? Gosto muito dos Bacana. dois. E teve alguma, assim, grande inspiração ou alguma grande referência que você utilizou? Olha, os meus livros, o primeiro livro começa com um contexto de isolamento, mas não é um isolamento pandêmico. Ele começa com um contexto de isolamento de uma pessoa que vive com uma outra isolada da civilização, né? Porque como tem o toque da distopia logo de início, as pessoas vivem num contexto que é diferente da realidade, numa opressão. A opressão nossa, né? Não vou revelar muito porque tem na história. Não tanto no primeiro livro, mas no primeiro livro já começa a aparecer ali a provocação sobre isso. E então é o isolamento, mas não o isolamento pandêmico, é um isolamento que mostra em que situação a personagem está vivendo. Existe ali algo que está acima, é uma história só sobre duas pessoas, ou vai para muito longe, vai para a distância, ou para onde vai, né? E aí isso que me provoca a escrever, a construir essa história baseada numa ideia de que as pessoas não estão isoladas por algo real, mas o isolamento é real. Não pela pandemia que a gente estava vivendo no momento. Mas eu acho que me provocou muito o estar isolado. E aí eu me coloquei na posição de uma pessoa que estivesse isolada, mas por uma outra situação, né? Acho que também serviu para desanuviar, né? Para tirar da cabeça um pouco aquela Sim. ideia, nossa, tô encarcerado aqui, né? Porque tinha uma noção de encarcerado. E o Maran, que é o personagem que aparece no primeiro capítulo, ele sente essa sensação de... Ele tem essa sensação de encarceramento. Ele tá encetado ali em algum lugar que ele precisa sair e não sabe como. Então, essa aqui é a provocação inicial. Então, acho que foi o pontapé inicial meu. De influência, né? De E influência. foi até o que o senhor comentou um pouquinho antes, né? Tipo, não dá pra escrever assim, um capítulo por dia, né? Tem que meio que sentir, né? Seria mais ou menos essa ideia que o senhor tava sentindo um pouco enclausurado na pandemia? Porque quando eu comecei a escrever a história, vocês vão perceber logo que lerem o primeiro capítulo, ele vai te transportar para um universo que realmente parece um pouco assim, ausente de informações, ausente de uma ideia de futuro, ausente do que eu estou fazendo aqui. Então tem uns sentimentos traduzidos ali, do que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo e como está a minha relação com essa pessoa, em que eu só tô vendo ela e ela só tá comigo, sou eu e ela. Como que tá o mundo lá fora? Porque existe essa ideia do como tá o mundo lá fora. Uhum. Já no primeiro capítulo você fica, quem sou eu, de onde eu venho, de que capítulo que vai acontecer nos próximos capítulos, mas o primeiro já te deixa essa ideia do que tá acontecendo. Eu preciso saber, desesperadamente, né? Como é um contexto de muitas exceções, vocês vão perceber que tem muita exceção que acontece. O ano passado, os dois livros, livro 1, livro 2, não sei se vocês já estão por dentro, mas eu lancei 3 livros no ano passado. 2 livros no ano passado e 1 livro esse ano. E aí eu tô relançando por uma nova editora, por conta das propostas que eu recebi, só que eu procurei uma editora que eu pudesse ter mais proximidade com a edição, com o editor-chefe, para poder participar do processo mais de perto. E aí eu fui falando para eles que eu queria republicar. Eu já estava com o 4º livro sendo produzido, mas eu queria republicar. E a republicação tem sido um sucesso, porque a capa é nova, a editora é nova, a história é a mesma. Mas esses últimos meses, desde que o livro saiu, últimos meses não, porque faz 1 mês e meio que o livro saiu, a gente já tá vendendo muito bem, né? A gente já tá com a produção do 2º e do 3º livros para sair até o final do ano, na verdade até a Flip, que eu vou participar, lá em Paraty. Então quem estiver por aí, for participar da Flip, vai encontrar a série Control lá. E eu tô assim, ao mesmo tempo que a gente tá preparando a publicação, a republicação, né? O relançamento, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, e convidando as pessoas a estarem no evento para conhecer um pouco mais da série. E se tudo der certo, a gente vai estar pelo menos com o 2º livro também no relançamento. São esses que estão aparecendo aí. O pessoal tá podendo ver. Quem não está vendo vai ter que ir lá na rede social, no @série Control, para conhecer, né, as capas dos livros. Vamos ver, produção? Dá pra mostrar a produção? Olha lá, a produção aqui é maravilhosa, né? Me sentindo em casa. E aí vocês vão perceber que tá tudo bem, muito bem encaminhado. E o 4º livro, a capa ainda não foi divulgada, a 4ª capa, mas Suspense. é suspense. Mas o 4º livro está quase finalizado.
E assim, professor, só de bater o olho, são capas muito lindas mesmo, né? Como é, o senhor fez tudo sozinho? Como que foi E eu isso? faço um processo assim, eu procuro uma forma de traduzir o que eu produzo. Como o que eu produzo dificilmente a gente vai encontrar, eu não encontrei, ninguém fez para minha capa, não conseguiu traduzir. Então a gente começou a procurar imagens que fossem livres para poder traduzir isso. Como? Parte por inteligência artificial, porque é discussão do meu próprio Uhum. como as tecnologias influenciam e depois como elas, no processo de caminhada das personagens, como a tecnologia faz parte da vida delas. Então, nada mais é possível de traduzir um universo que é tão único como o universo Control do que usar a inteligência artificial para produzir. Mas o texto não, tá, gente? O texto é escrito por mim, tá? Mas as capas não são uma tradução literal do que foi feito na inteligência artificial. Mas é uma proposta de encontrar alguns eixos ali para depois produzir a capa. Então, a capa ela tem elementos que foram pensados através da inteligência artificial e depois eles são produzidos manualmente ali com estratégia de aplicativos, de produção, de cores e tal. Então tem ali uma ajuda da inteligência artificial e eu acho que hoje a gente não tem como negar, né, a participação dela. Tem gente que vai falar, mas tem outras possibilidades. Eu explorei. Explorei possibilidade de pessoas produzirem as capas para mim, todo artesanal manual. Mas não chegou onde eu precisava. Então são Entendi. capas muito lindas. A ideia da capa é toda minha. E aí eu traduzi por prompt algumas coisas que estavam impossíveis de alguém entender o que eu queria. Então foi assim que eu produzi. Mas as capas, elas são montadas, elas não são. Se você for na inteligência artificial, ela não vai fazer igualzinho essa capa, Muito tá? bom. Mas ela vai dar a ideia de como eu posso me conduzir ali para traduzir para as pessoas o que eu espero. Muito Muito bom. interessante. E tem perspectivas de outros livros ainda para compor essa série? Tem, inclusive, eu já estou escrevendo o quinto livro. Eu estou escrevendo porque eu sempre Nossa. ponho um desafio. Eu estou escrevendo o quinto livro junto com o quarto que eu estou finalizando. Então, como o livro chegou num momento que eu precisava finalizar, que eu precisava dar um desfecho para pensar. Porque o quinto livro ele não é um número 5, ele é um spin-off. Porque o Entendi. número 5 é continuação do quarto. Continuação, na verdade, é sim, porque a história ela vai e vem. Ela não tem uma temporalidade. Se vocês assistirem filmes sobre distopias tecnológicas, sci-fi, vão perceber que tem muito datado. 2030, 2050, 2090, 3010. Então sempre tem. Uhum. Na série Control eu não quero. Eu quero que as pessoas leiam e tentem pensar: nossa, isso já aconteceu? Isso tá acontecendo? Isso é possível de acontecer um dia? Ou isso nunca vai acontecer, é muito, né? Muito fora da realidade, né? Mas a distopia te faz pensar, né? Temas muito fora da Uhum. realidade. Tanto é que eu já acertei muitas coisas que aconteceram depois, né? Então tem uma questão de previsão. A distopia te dá essa previsão. Então tem. A gente ia sair, primeiro seriam 4 livros. A série Uhum. tomou uma proporção. E aí a série Uhum. agora tem o quinto livro, que é um spin-off, que não é o quinto, mas ele vem para colar algumas situações, né? Mas ele desloca um pouco porque eu precisei criar personagens que não estão no enredo principal, mas que fazem até um certo crossover ali, né? Que o pessoal Uhum. gosta no inglês. Então é um spin-off com um crossover misturado ali, né? É bem Uhum. interessante. E aí para depois entrar o quarto livro num quinto livro mesmo. Então eu não chamo o quinto livro, mas é o quinto livro que eu tô escrevendo. E aí ele vai para 9 livros. A série tem 9 livros. Meu Deus. 9 livros Nossa. já com as 9 capas prontas. Que é isso que a inteligência artificial te ajuda. Você precisa da ideia ali, ele já vai te dando formas como aquilo vai sendo produzido, né? Então eu já aproveitei um tempo nas férias e já deixei todas elas prontas. Estão magníficas, inclusive por dentro, né? Vou mostrar pra vocês por Ah, dentro. Ela tem uma Que bonito. muito Nossa, lindo. isso tudo por conta dessa troca de editora, de né? editora. Tudo isso foi uma ótima oportunidade, assim, dá pra dizer de cara, assim, né? Foi. Sem dúvida. Foi, porque o mercado editorial, ele é muito amplo. Mercado que te provoca muito a conhecer situações que você não conhecia, porque qualquer mercado que você tem que estar dentro para conhecer, para saber como Uhum. funciona o processo de criação, de edição, de divulgação, de
publicação e também de venda. Então, como que você faz para escolher isso? Tem que experimentar. Então, eu experimentei a primeira editora, foi maravilhoso, porque inclusive a editora o ano passado, 2022, porque eu lancei o primeiro e o segundo 2022. E o terceiro em 2023, a primeira edição foi esgotada. É que eu ia trazer para vocês conhecerem o primeiro, o segundo, o terceiro na capa original, mas como a gente resolveu gravar hoje o podcast e adoro isso meio No improviso. no improviso, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Acabamos a aula, viemos aqui gravar e foi maravilhoso. Já fizemos a arte. É assim, a gente Profissionalismo. profissionalismo, né? Eficiente, né? Efetivo, eficaz, tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a me provocar. Será que eu poderia fazer uma capa mais comercial? Mas eu já tinha lançado na outra editora 3 capas. Então ia ficar muito estranho eu relançar 3 capas na mesma editora. Na mesma série. Isso no mercado não ia funcionar, né? Então eu falei, poxa, se eu quiser, eu posso ir com as duas ao mesmo tempo. Tem uma proposta também. Tem gente que quer que eu continue as capas conceito da série. Para fazer os 9 livros com uma capa X e os outros 9 da mesma série com uma capa nessa perspectiva. Então aí começa a aparecer, né? De tudo. As pessoas querem de tudo. As pessoas começam a dar pitaco na série. Eu queria tal personagem assim, eu queria tal dessa forma. Então é muito interessante isso, porque você tem um contato muito direto. E cada um lê de um jeito, né? Então se envolve com a história de uma maneira. Mas o livro 4 e o livro 5, logo estão batendo aí a porta. Eu não vejo a hora de começar a escrever a continuação. E o spin-off, ele me provocou muito a entender que nada é linear, né? Por isso que essa coisa da história vai e volta, né? A própria série Control vai e volta. E o spin-off, ele vem assim... Você fala, tá faltando uma peça aqui. Mas não é é igual o vizinho. Você tem contato com o vizinho tem um momento que a bola do filho dele vai cair do outro lado, vai cair no seu quintal, e você vai ter que jogar a bola de volta. Então você vai ter um contato, mas é só aquele momento. Então o spin-off ele vai trazer isso, o momento de crossover ali, mas ele vai ter muita importância. Por isso que eu resolvi, porque a história linear eu ia descolar. E é muito legal quando você começa a escrever. Eu não sei vocês gostam de escrever ou de ler, o que vocês gostam? Mas quando eu lancei o ano passado os 2 primeiros, eu entrei lá em Portugal numa pesquisa que foi feita pela editora. De 7 livros, eu entrei com o primeiro e o segundo, de 7 livros de todas as pessoas que publicaram na editora, Impossíveis Parar de Ler. Os 2 primeiros livros. Bacana. Isso. Parabéns, inclusive. Muito obrigado. Foi uma indicação, assim, não era um prêmio, mas é um reconhecimento. Reconhecimento de, poxa, quando você pega, aí todo mundo fala, pega, não consegue parar de ler. E quando termina e pega o próximo, precisa voltar no primeiro, porque eu deixo muito gancho, eu deixo muita coisa em aberto, muita ponta solta, que eu quero conectar essa ponta só lá na frente. Isso vai te provocando a estar na série. E as pessoas terminaram o terceiro, não vem a hora de ler o quarto, né? E o quarto livro tá maravilhoso. O quarto livro, assim, eu sempre falo, tá melhor que o anterior, tá melhor que o anterior. Se esse já foi considerado impossível parar de ler com essa capa maravilhosa, né? Nas livrarias agora começando a entrar, tá ficando assim... hoje é minha válvula, né? Válvula no momento, assim, de movimento mesmo, de motor. Entendi. Né? Não é válvula de escape, é válvula mesmo de motor, de o que tá... É o que te move hoje. É o que me move. Mas assim, o senhor jogou só uma bomba aqui no meio. É que assim, porque daí a gente, vamos supor, o senhor tá falando, e vai até falar, vamos falar um pouquinho mais depois, não deixar spoiler. Mas o senhor falou da Europa, de Portugal, o senhor já é então um escritor multinacional. É isso, internacional aqui. Esse livro, o primeiro dele, foi publicado em Portugal, numa editora chamada Ases da Literatura. Então, eu entrei pela porta de fora, no mercado editorial. Porque tem muita editora fora que tem selos específicos. Então, ele tem selos que eles convidam, tem selos que você paga para publicar, e tem selos infantis, tem selos de autoajuda, várias editoras no mundo inteiro. Quando eu comecei a escrever o livro, eu mandei para várias editoras. Terminei o primeiro livro, eu mandei. Só que essa editora de Portugal, teve um amigo meu que ele leu o meu livro no manuscrito, e ele falou assim pra mim, porque eu tinha colocado no Kindle
independente. E aí algumas pessoas adquiriram, ele custava $1,99. As pessoas adquiriram e começaram a ler. E uma dessas pessoas que leu é um amigo meu. E ele falou, nossa, eu vi umas editoras que estão aceitando originais. Você quer mandar? Eu falei, mando. Aí eu peguei um monte dessas editoras no Instagram. Porque eu não tinha Instagram antes de começar a escrever o livro. Eu não tinha. Tudo isso na pandemia. Tudo isso na pandemia. Eu não tinha Instagram. Aí eu fiz o Instagram e comecei a perceber que sim, tinha editoras. Eu falei, vou mandar. Aí eu mandei para algumas. E todas elas voltaram com a resposta dizendo, queremos publicar. E aí eu falei, tem coisa boa aí. Que emoção, né? E aí eu fiz com coparticipação, então quer dizer, você... No primeiro livro, você paga um pouquinho para pagar correção, diagramação, porque eles terceirizam isso. São editoras com pequena movimentação interna, né? Com poucas pessoas ali dentro. É bem enxuta. Então, ela terceiriza ali. Então, você tem que ajudar a pagar esse processo. Depois, você vai recebendo de volta de acordo com o livro, de acordo com as vendas. Então, quer dizer... Eu lancei por essa editora em Portugal. Então, a gente lançou em 13 países em língua portuguesa. Então, vendi Canadá, Austrália, Estados Unidos, Japão, Espanha, Itália, França. Foi vendido em vários desses países. E não houve essa barreira linguística? Porque tá o livro é em português, Em português, isso? mas é para a comunidade do Brasil. Então, quando você vai numa livraria, é a mesma coisa. Você vai numa livraria e encontra o quê? Literatura estrangeira. Então, como ele vende pela internet, a operação era pela internet, as pessoas compravam pela internet. Então, eu entregava na casa deles em português. Né? Então, já é o que essa editora faz, que essa editora que eu fazia parte. Ela vende para pessoas que falam português no mundo inteiro. E aí, elas compram pela internet e chega até a casa delas. E elas leem, mesmo morando em outro país. E é uma porta de entrada. Né? E aí, quando você vai bater nas metas, eles vão traduzindo para espanhol, para inglês, né? E aí, eu publiquei o primeiro e o segundo, né? Logo de cara, assim. Né? O primeiro livro eu escrevi em 8 meses e o segundo livro em 3 meses. Nossa! É. Teve que correr. Ou não? Foi tudo Não, natural. é no meu ritmo. Por exemplo, semana passada, eu sentei para escrever, eu escrevi um capítulo. Só que o que acontece é a coisa da vida. Eu preciso ver a personagem, eu preciso ver as coisas acontecendo na minha cabeça. Então eu não posso escrever correndo pra matar logo o capítulo, porque senão eu mato o livro. Sim. Então eu tenho que escrever esperando a possibilidade do livro fazer sentido. Então eu escrevi um capítulo, eu tô na página... Porque com a nova diagramação ele fica com menos de 200 páginas. Eu entrego 300 para a editora. Então depois faz a diagramação, só que o custo, né? Se vocês olharem, é um livro que não é muito grosso, porque no Brasil também, se você publicar um livro muito grosso, ele fica inviável, ele fica caro. Então a ideia da série é para isso. A ideia da série é para o livro, né, ele ter vazão ao longo do tempo, mas não ser caro. Porque você faz um livro de 500 páginas, né? É muito caro. Então, a proposta da minha editora também é baratear o custo. É uma proposta, essa editora nova. É um livro que seja mais acessível e mais barato. Então é isso. Quando eu lancei o terceiro livro, eu também escrevi ele em 3 meses. E aí eu comecei a escrever um capítulo essa semana que tinha uma conexão com o terceiro livro. E eu mesmo tenho que voltar, às vezes, para ler o terceiro livro. Porque tem que ter uma conexão justa. Justa no sentido de, assim, bem próxima, bem apertada, né? Bem enredada. E eu escrevi com um encontro de 2 personagens muito fortes que até então não tinham se encontrado na série na visão do público. Que aí eu não posso entregar. São 2 pessoas que ainda não tinham se encontrado. E você precisa ter, assim, um foco muito grande porque você tem que ver. Não é só escrever. Eu visualizo como se fosse um filme na minha cabeça. Meu processo de escrita é esse. Eu vejo as coisas acontecendo. Eu vejo o diálogo. Eu tô junto, ouvindo, observando de fora. Né? Sim. Esse que é o meu processo. É tudo muito mágico, você diria. Muito. Mágico, assim, dentro de mim, né? Porque é muito esforço, né? Não, mas quem tá lendo também recebe essa carga, não é? Porque senão não ia ser imparável de ler. Só a motivação, né? Que a gente ouve você falando, você vê que tem, assim, muito carinho, muito amor envolvido. É muito bonito de ver. E conta pra gente um pouquinho sobre o seu lançamento aqui na Exalc, no museu. Bom, então no dia 9/11, né? 9 de novembro, olha aqui, né? Que bonito falar, né? 9 de novembro, às 16 horas, estaremos no Museu Luiz de Queiroz, aqui ao lado, né? Com a orquestra, então vai ser muito legal, vai ter participação
com o pessoal tocando piano. Então, eles estão preparando alguma coisa, mesmo assim, dentro da ideia de distopia, de fantasia. Então, algumas músicas que sejam bem próximas da ideia da série, para a gente poder trazer esses livros para as pessoas, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa. E saberem que mesmo alguém que vem de uma formação técnica, acadêmica, né? Porque eu escrevo pelo meu pseudônimo, se vocês perceberem, eu não escrevo Sim. pelo meu nome de nascimento. Sim. Porque eu não queria confundir as coisas. Eu não queria que as pessoas fossem na internet e achar um livro do Cláudio falando sobre planejamento urbano, transportes, administração ou qualquer outro ensaio e achar livros da série Control. Falar, mas o que é isso, né? Sim. Então também é um marketing, uma questão de marketing. Olha aí, Sim. ó. Olha só. É uma ideia de marketing para você poder gestar duas carreiras, fazer, né? A gestão de duas carreiras, torná-la ali Estar de acordo com o público, né? com o público. Porque as pessoas falam, nossa, quem que é esse aqui? Qual livro nesse emaranhado é o livro da série Control, né? Então essa é a pegada de você poder segmentar o público. Mas eu quero que todos os públicos leiam, tanto o pessoal que tem trabalho acadêmico, técnico comigo, como vocês, alunos, né? O pessoal que visita a universidade, como quem tá lá fora. Então é para isso, para trazer mais perto. E para mostrar que a gente de administração também escreve livros, né? Com certeza. A administração é sempre muito vasta, né? Sempre. Sempre muito vasta. Professor, o senhor conseguiria, não sei, em poucas palavras, sem pressão mesmo, mas dá uma dica, por exemplo, para alguém que quer começar agora, porque provavelmente deve ter gente que vai ser influenciado pelo senhor, né? Fala assim, nossa, eu também tô querendo escrever, vamos lançar o livro fora do Brasil. Será que o senhor conseguiria dar uma dica para esse pessoal agora? Ficou muito interessado. Consigo, mas é assim, hoje o mercado editorial ele é muito vasto, tem muita gente escrevendo, muita gente publicando, tanto autor independente, autora independente, vinculado a uma editora tradicional que não cobra nada, uma editora que cobra coparticipação, ou seja, você tem que ajudar ali a pagar os trabalhos que aparecem, né, de correção, de divulgação, então tem sempre ali possibilidades. Então, primeiro você tem que saber até onde alcança o que você está escrevendo. Então, a ideia é, sente, escreve. Ah, mas eu acho uma loucura, não dá para escrever isso, que todo mundo vai achar uma bobagem. Tô com o 4º livro aí e vou dizer para vocês, sempre tem uma editora me procurando, pelo menos assim, xeretando o que eu tô fazendo. Hoje mesmo, teve uma pessoa que trabalha numa editora que entrou em contato. Hoje, né? Entrou em contato assim, para saber um pouco mais sobre o que eu faço e tal. Então, hoje eu tô com essa editora. E essa série tá com essa editora, mas eu vou escrever outras. Já tem ideia para outras séries, então... Só que você tem que demarcar muito bem. Eu quero escrever um livro para ter um livro no meu nome e colocar na estante. Então tem que saber se é isso. Ou não, eu quero ter uma carreira literária. Quero parar de correr atrás de outras coisas e me dedicar a isso. Aí é difícil. Aí tem que ter estômago, porque você vai demorar, todo dia tem que fazer o marketing, todo dia você tem que divulgar, todo dia você tem que procurar oportunidade, todo dia você tem que estar num evento. Às vezes você vai viajar pro evento e vai pôr do teu bolso para poder apresentar seu livro. Depois você começa a ser convidado, depois você começa a ser, por exemplo, a semana passada eu fui indicado pelo Ailton Krenak. Ele indicou nas redes sociais dele. Hoje, ele foi indicado como membro da Academia Brasileira de Letras. Semana passada ele tava falando comigo, a gente tava conversando, e ele falou, nossa, eu conheço esse livro. Olha o network. Network tem que fazer, né? Só que tem que ser bom. Não tô dizendo que não é bom. Não. Tem que dizer que é bom. E é bom porque os 2 anos que eu estou imerso nisso, às vezes eu olho lá pra trás, eu lembro do dia da folha em branco e eu falo, gente, olha o tanto que eu andei. Mas você gasta, você investe. Mas gastar, eu não gosto de falar gastar, porque todo momento eu tô investindo. Todo momento eu tô chamando as pessoas pra conhecer e as pessoas pra falar, poxa... E tem gente que fala isso pra mim, quanto que vai pra Netflix? Eu falo, gente, também não sou só eu, né? A Netflix tem que querer, tem né? que querer também, tem que entrar em contato. Tem que entrar em contato, né? Não, mas se tá Academia de Letras, então daqui a pouco tá vindo, então. Não, eu não. A pessoa que indicou, a pessoa que indicou, que é muito famosa, que eu tive contato semana passada, hoje
tá na Academia Brasileira, está indicada para a Academia Brasileira. Então, quer dizer, você tem que fazer esses network. Tem que fazer networking, não tem jeito. Só que assim, ele conversou bastante comigo, ele falou, poxa, eu já vi nas redes sociais seu livro, inclusive no meu perfil, o pessoal que cuida do perfil, né, os DMs, eles colocam sempre alguma coisa relacionada, porque a gente fala sobre meio ambiente, ele fala sobre meio ambiente, eu falo sobre tecnologia, ele fala sobre tecnologia, mas ele tá um outro patamar muito lá acima. Mas são essas pessoas que a gente acaba se espelhando, né? Sim. De uma certa maneira. São pessoas que você tem ali uma convivência diária nas redes sociais, mas raramente você tem uma possibilidade de encontrá-las. Então, quando você sabe que você vai encontrá-las, vai com força, vai lá e se mostra, e não tenha vergonha, né? Porque as pessoas vão falar pra você, ai, que bobeira, escrever livro, isso não dá em nada. Hoje, é isso que eu tenho. E muito mais. Uma saga. Tá chegando. É uma saga que vocês vão lembrar, nossa, o professor foi professor nosso. Eu lembro dele, olha aí onde ele chegou. Porque você tem que acreditar. Sim, com certeza. Mas não é só acreditar, você tem que trabalhar diariamente para isso. Então, hoje de manhã eu tava fazendo pecinha de marketing para pôr no Instagram. Sim. Né? A gente fez peça de marketing para pôr aqui agora, uma peça de divulgação. Trabalhando sempre. Trabalhando sempre, né? Vendendo um livro. Chega a pessoa que tá ali e fala, nossa, quer conhecer? Então tem que ter sempre um livro em mãos. Vem, conhece e tal, vende, né? E aí a pessoa fala assim, poxa, liga pra você. Eu tô lendo, eu tô amando. Né? Isso é retorno. Sim. Isso é o que te motiva. Então, o que eu digo pra pessoa? Tem que seguir esse caminho. Mas não é o caminho do outro. Ela tem que escolher o caminho dela e saber qual caminho ela quer seguir. Né? Eu fui pra vários eventos de anime, fui pra evento de lançamento de livro em cidades, fui pra evento pra falar sobre escrita, bibliotecas. Você vai pra tudo quanto é lado. Agora, se você quiser só um livro pra ter na estante com o seu nome, você vem, tá, pessoal? Me contrata, me paga, a gente faz um ghostwriter, a gente escreve junto, você põe seu nomezinho, né? Me paga e aí você tem na estante. Agora, se você quer uma carreira literária, aí o esforço é muito grande. Né? Não tô dizendo que a pessoa que quer um livro no nome. Todo mundo tem um sonho, né? Sim. E tem gente que quer fazer, quer tornar aquilo realidade. Então tem mercado para essa pessoa, tem mercado para quem quer ter uma carreira. O primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer. Hoje é possível você realizar o sonho de ter um livro no teu nome. Seja na área acadêmica, seja na área da ficção. E definir. Quando eu comecei a escrever, eu nunca imaginei que eu fosse para uma carreira de escritor. E hoje eu tô nela que, assim, tô indo pro principal evento mês que vem de literatura do Brasil. Um dos, né? Que é a Flip, em Paraty, né? Se tiver o pessoal ouvindo aí de outros estados e for participar da Flip, por favor, vá lá prestigiar na Casa Ópera, né? Que é a minha editora. Muita emoção. Falo muito, né, gente? Como sempre. Nossa, nós agradecemos muito pela sua participação aqui. E o pessoal que está assistindo, se estiver aqui em Piracicaba, dia 9 de novembro, 4 horas da tarde, aqui no Museu do Exalc, para vir para participar, né, do lançamento, ou do relançamento, no caso. Do relançamento. Da capa maravilhosa. Venha adquirir os livros e venha conhecer um pouco, autógrafo, dedicatória. Venha conhecer um pouco desse trabalho, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, né? Vou dar uns spoilers. Aqui eu não vou dar spoiler, não. Tudo bem. Mas eu vou dizer assim, ó, é um livro que já foi considerado instigante, intrigante, cativante, impossível parar de ler. Precisa de mais algum tempero? Acho que... Tá ouvindo, né, pessoal? Não tem como perder essa oportunidade. Muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, Eu professor. agradeço o convite. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Até mais. É isso.